boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Para mim é sempre uma alegria, um privilégio, uma oportunidade de estar aqui. E já fazia algum tempo que eu não via aqui à frente por questões de datas, né? Parece que sempre que eu estou na escala a gente precisa trocar, acontece alguma coisa, outra pessoa vem. Mas que bom que hoje deu certo, que bom que eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E para compensar o tempo que eu não vim, vocês vão cansar de mim, porque eu vou estar aqui hoje e no próximo domingo também. No próximo domingo, por algumas questões de agenda também, o pregador não vai poder estar aqui, então ao invés de ficar tentando costurar a escala e dar um trabalho, então eu mesmo prego, eu mesmo vou estar aqui e sem problemas, que Deus seja louvado por isso. Hoje é a primeira vez que eu venho aqui à frente e que eu não trago meus papéis aqui com as minhas anotações, né? Todos sabem que algumas semanas atrás, 3 semanas atrás, nós tivemos um concílio, né? 3 semanas, 2 semanas. Umas semanas aí atrás a gente teve um concílio e a gente foi no Paraguai. O Zé adorou o Paraguai, né, Zé? O Zé adorou o Paraguai, gostou muito da comida de lá também, né? E aí eu tive a oportunidade de comprar um tablet lá. Então hoje é a primeira vez que eu vou usar um tablet para pregar e tomara que dê tudo certo. Acredito que vai dar, vamos ver o que acontece. Isso aí, só não dá para falar espanhol. Bom, sempre que eu venho aqui à frente, eu gosto de trazer mensagens que nos façam, primeiramente, estudar a palavra de Deus e, mais do que isso, entender de que forma a palavra de Deus pode mudar e impactar a nossa vida prática nos dias de hoje. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos o privilégio de conhecer as Escrituras através das mensagens que nós ouvimos aqui, através do Espírito de Profecia, através da lição da Escola Sabatina, que é uma importante ferramenta para nos trazer o conhecimento bíblico, e isso é um privilégio que nós temos. Eu converso com pessoas de outras denominações que frequentam igreja há muito tempo, e as pessoas elas não têm contato com a Bíblia. E as pessoas, quando elas leem a Bíblia por conta própria e descobrem algumas histórias, elas ficam maravilhadas. Mas nós, conhecedores dessas histórias, para mim, se eu vier aqui somente ficar narrando essas histórias que nós conhecemos, eu acho que a mensagem não tem tanto impacto do que se eu vier aqui e nós estudarmos essas histórias, mas entendermos como elas impactam a nossa vida hoje. É um tema no qual eu tenho refletido ultimamente. É um tema no qual eu tenho conversado com amigos, um tema no qual eu tenho dedicado algum tempo também lendo sobre. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para trás, olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as nossas conquistas, olhamos para quem nós nos tornamos, muitas vezes nós nos sentimos indignos das coisas que nós conquistamos. Muitas vezes nós sentimos que nós não somos merecedores daquilo que nós conquistamos, de quem nós somos. E às vezes, quando nós nos deparamos com desafios, com dificuldades, nós nos sentimos incapazes, pequenos para resolver esses problemas. Nós sentimos muitas vezes, quando nós nos comparamos com os outros, nós nos sentimos inferiores em relação aos outros. Essa é uma síndrome que a psicologia estuda, que chama síndrome do impostor. Há algum tempo atrás, já faz um certo tempo, nós ainda estávamos lá dentro, eu falei sobre uma outra síndrome, que era a síndrome de Gabriela. Não sei quantos lembram aqui, mas a síndrome de Gabriela, que é uma referência a uma novela que passou há muito tempo atrás também, que tinha uma música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. E essa síndrome fala de pessoas que não querem mudar, pessoas que sabem que têm problemas, mas dizem que são assim, que nasceram assim, que vão ser sempre assim. Essas pessoas nunca progridem, né? Essas pessoas estão sempre no mesmo lugar, com os mesmos problemas. Mas agora a síndrome do impostor, que é isso que nós vamos falar essa noite, ela também é um fenômeno psicológico, estudado pela psicologia, mas ela é um fenômeno no qual uma pessoa diagnosticada com essa síndrome, ela, mesmo que ela tenha conquistas e competências sólidas ali, ela sente uma profunda insegurança. E ela acredita que o sucesso que ela alcançou, ou as conquistas dela, não são merecidas. Ela é uma crença dentro da pessoa, onde a pessoa acha que ela nunca é boa o suficiente. Por mais que ela consiga vários resultados positivos, por mais que ela alcance os objetivos que ela coloca para ela mesma, ela não consegue
enxergar que ela merece isso. Ela acha que as suas conquistas são fruto da sorte ou de qualquer outro fator. O mérito nunca vai para ela. É uma síndrome ligada às capacidades, às habilidades e ao não merecimento. Eu não sei se você já leu sobre essa síndrome ou se com essas poucas palavras que eu disse aqui você consegue se identificar em alguma dessas situações. Esse é um tema relevante para mim porque eu tenho lido sobre isso e quando eu olho para a minha vida eu me acho dentro de algumas circunstâncias onde eu consigo ver esse problema. Eu estou estudando inglês já há 3 anos, se não me engano, e eu sempre me cobro em relação ao meu nível de inglês. Minha professora sempre fala, você tem um nível que você consegue conversar com as pessoas, você consegue se dialogar ali com elas, mas sempre que tem uma reunião ali onde eu preciso falar inglês, eu acabo ficando quieto, eu não falo, e quando eu dou conta, as pessoas que estão falando ali, elas têm um inglês igual ao meu, e às vezes até inferior, mas elas estão falando e eu não. Quando esse ano aqui, eu me arrisquei a prestar um vestibular, e eu já saí da escola há muito tempo. Há alguns anos já que eu não estudo para o vestibular. E quando eu fiz a inscrição, a primeira coisa que eu pensei eu não vou passar. Eu não estudei, eu não tenho tempo para estudar, a vida corrida, muitos compromissos. E a primeira coisa que vem à cabeça é, eu não passo, eu não vou conseguir passar. E a gente acaba se sabotando, né? A gente acaba pensando que a gente não é capaz, e eu fui lá, fiz a prova, e eu consegui passar na prova. Então, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes, a gente não consegue enxergar as nossas qualidades. A gente não consegue enxergar quem nós somos, as bênçãos que nós recebemos. Nós não achamos que nós somos merecedores disso. Mas trazendo isso para dentro da nossa vida espiritual, trazendo isso para dentro de um contexto religioso, né? A síndrome do impostor, ela pode se manifestar em nós quando os indivíduos se sentem que eles não são dignos de receber a graça e o amor de Deus. Quando eles se sentem que eles não são capazes de atender ao chamado de Deus para pregar o Evangelho, para falar dele para as outras pessoas, quando eles não conseguem enxergar as dádivas que Deus já deu para cada um deles, quando eles olham para trás e não conseguem enxergar que foi Deus que o transformou, que foi Deus que deu tudo que ele tem. E quando nós vamos à Bíblia, nós conseguimos encontrar alguns exemplos de personagens que passaram por situações dessas. E o primeiro personagem é Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, por favor. Nós vamos ler do verso 9 ao 11. Mas antes, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, e nós pedimos que o Senhor, neste momento, nos ilumine e nos dê o Teu entendimento. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 3, a partir do verso 9, diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui é o chamado de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para cumprir uma missão, que era tirar o povo da escravidão ali dos egípcios. E quando Deus chama Moisés, Moisés logo expressa ali a sua insegurança para cumprir aquela missão. E Moisés fala: Quem sou eu? Quem sou eu para falar com o homem mais importante desse reino? E muitas vezes é comum para nós nos sentirmos da mesma forma. Muitas vezes é comum nós pensarmos: quem sou eu para falar de Deus para as outras pessoas? Quem sou eu para falar de Jesus para alguém? O problema é que em muitas ocasiões esses questionamentos, na verdade, se tornam desculpas para a gente não sair da nossa zona de conforto e fazer o que a gente sabe que tem que ser feito e cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. E a resposta de Deus para Moisés, no verso 12, diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. E essa é a mesma resposta que Deus dá para nós quando Ele nos chama, né? Eu estarei com você.
Ali no capítulo 4, um pouquinho à frente, no verso 10, Moisés novamente se queixa a Deus. No verso 10 nós lemos assim, capítulo 4, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Moisés de novo, expressando ali a sua incapacidade, as suas limitações, as suas dificuldades, mas novamente Deus responde a Moisés: quem deu a boca ao homem? Verso 11. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés podia até se sentir que não era capaz. Eu acredito que todos nós nos sentimos assim. Mas Deus havia o escolhido. E assim como Deus chamou Moisés e prometeu estar com ele, essa é a mesma promessa que nós temos. A libertar da escravidão, nós podemos ser instrumentos para libertar as pessoas da escravidão também. A escravidão do pecado, a escravidão do sofrimento, a escravidão de uma luta onde a pessoa precisa ouvir uma palavra. E nós podemos encontrar outros exemplos também. Avançando um pouquinho até o livro de Juízes capítulo 6, nós temos a história de outro personagem. Juízes capítulo 6, a história de Gideão. Juízes 6, verso 14. O Senhor se voltou para ele, para Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus aqui falando com Gideão, E Gideão, depois no verso 15, ele responde ao Senhor: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aqui Gideão está respondendo ao chamado do Senhor: quem sou eu para libertar Israel? Eu sou da família menos importante, e dentro da família menos importante eu sou o menor. Ou seja, Gideão não era ninguém de uma família de ninguém. Gideão não era ninguém perante os olhos humanos. Mas mais uma vez, Deus responde Gideão no verso 16: eu estarei com você. A mesma resposta que Deus deu a Moisés, Deus dá a Gideão aqui. Quando Deus chama Gideão, Deus promete estar com ele também. Como Gideão, que era da família menos importante, e dentro da família menos importante ele era o menor, nós nos sentimos assim também, Nós nos sentimos inferiores. Nós estamos numa igreja pequena, numa cidade pequena, e quem somos nós para pregar o Evangelho ao mundo, como a Bíblia nos diz que nós devemos fazer? Que teve o poder para libertar aquele povo longe de uma vida de pecado. Se sentiram indignas de receber o amor de Deus, de receber o perdão de Deus. E o primeiro exemplo, Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, uma história que todos nós conhecemos. Lucas capítulo 15, nós conhecemos essa história, nós não vamos ler, mas basicamente o filho pede a herança para o seu pai, e ao receber a herança ele vai e vive uma vida desregrada. Mas em certo momento, quando ele percebe os maus caminhos ali que ele está trilhando, ele se arrepende. E no verso 18, nós vemos ele pensando assim. Lucas 15, verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E aquele jovem, o filho pródigo, estava tão incomodado com o seu pecado, tão arrependido, que ele já não se sentia mais digno de ser chamado de filho. Ele já não se sentia mais digno de receber de volta o amor do pai. Mas quando aquele jovem chega até o seu pai e fala para o seu pai aquelas palavras que ele ensaiou momentos antes, no verso 21, nós lemos assim: o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Verso 22.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Verso 24: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Apesar da sua indignidade, apesar do seu senso de não merecimento, quando ele foi até o pai com o coração arrependido, o pai o recebeu de volta, como um filho que estava perdido e agora foi achado, simbolizando o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor incondicional que Deus tem pelos seus filhos. Muitas vezes nós lutamos contra o pecado, contra aquele pecado que só nós conhecemos, e nós lutamos, caímos, e nós nos sentimos indignos de receber o amor de Deus, nós nos sentimos indignos de sermos chamados de filhos dele novamente. Mas assim como esse filho da parábola, quando nós vamos até o Senhor com o nosso coração arrependido, Deus também nos recebe de braços abertos e nos chama de filhos, filhos queridos que estavam perdidos e agora foram achados. E a próxima história, a última história, é a história de Pedro. Pedro é um personagem emblemático que experimentou uma enorme decepção consigo mesmo. Pedro, no momento, nós estudamos isso na lição, no momento em que ele nega Jesus pela terceira vez, o texto bíblico nos diz que Pedro chorou amargamente com isso. Pedro, certamente, no momento em que ele ouve o galo cantando, ele lembra das palavras de Jesus. Ele lembra da promessa que ele tinha feito para Jesus, de que ele não o abandonaria. E agora ele está ali, naquele momento, negando a Jesus. Mas lá em João, no capítulo 21, João capítulo 21, a partir do verso 15, depois de Jesus, ressurreto, aparecer aos discípulos e conversar agora com Pedro, Jesus faz algumas perguntas para João 21, a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aqui nós vemos Jesus perguntando para Pedro 3 vezes se ele o amava. E a cada vez que Pedro responde ali afirmativamente, Jesus vai restaurando a confiança que Pedro tinha em Jesus. E como nós ouvimos o pastor ontem falando aqui, na terceira vez que que Pedro responde a Jesus, Pedro entende de fato o que significaria seguir a Cristo e apacentar as ovelhas. Mesmo errando, mesmo se sentindo extremamente magoado, ele foi restaurado por Jesus, porque Jesus estava pronto para o receber de braços abertos. Então até aqui nós vimos duas situações onde essa síndrome do impostor, ela pode se manifestar em cada um de nós dentro da nossa vida religiosa. Ela pode nos fazer nos sentirmos incapazes de cumprir o chamado de Deus, e mais grave do que isso, ela pode nos fazer nós nos sentirmos indignos de receber o amor de Deus para conosco. Mas talvez existam outros aspectos onde essa síndrome pode se manifestar na sua vida. Talvez não seja só na sua vida religiosa, sua vida espiritual, talvez seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua família. Talvez quando você olha para a sua vida, você entende que de alguma forma você já sofreu com isso. Eu quero dizer para você que muitas vezes esses problemas nos acometem, esse senso de inferioridade nos acomete, de incapacidade, de não sermos dignos de receber o amor de Deus, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus falando conosco e passamos a ouvir a voz do mundo, o mundo que nos sabota, o mundo que nos sufoca. Nós damos ouvido a pessoas que dizem que
nós não somos capazes, que nós não somos ninguém. Nós nos comparamos com pessoas, com uma sociedade, que não está nem aí para nós, que só está preocupada com o lucro, e nós nos comparamos com ilusões em redes sociais, onde todo mundo parece ter uma vida perfeita, e nós ficamos ali nos comparando com aquelas pessoas postando coisas que não são reais e questionando a nossa vida. Eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter o que essa pessoa tem, eu sou inferior a essa pessoa, e nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ouvir a voz do mundo e silenciar a voz de Deus falando para nós. Se nós fizermos isso, nós estaremos cada vez mais distante do Senhor. E o grande impostor, que é Satanás, estará nos dominando. E um exemplo clássico de alguém que preferiu ouvir a voz do mundo e silenciar a voz de Deus, mesmo estando ali com o próprio Jesus na sua frente, é o exemplo de Pilatos. Nós falamos sobre ele ontem na escola sabatina. A história de Pilatos é a história de alguém que ouviu o mundo, ouviu o povo, mas não ouviu Deus, falando ao seu próprio coração. Marcos capítulo 15, verso 9 e 10. Marcos capítulo 15, nós não vamos ler, mas fala sobre Jesus ali perante Pilatos, que era o governador da Judéia, e Pilatos interrogando Jesus, e Pilatos tinha o poder naquele momento de condenar Jesus ou libertar Jesus. E no verso 9 nós lemos assim: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos, quando ele faz essa pergunta para a multidão, ele já havia percebido que havia algo diferente em Jesus. E o verso 10 nos fala que Pilatos sabia que ele era inocente, que ele havia sido entregue pelos líderes dos sacerdotes por inveja. E na sequência do relato, no verso 12 e no verso 14, Pilatos novamente tenta convencer a multidão ali para que eles voltassem atrás na condenação de Jesus. Mas no fim do relato, sobre esse episódio de Jesus com Pilatos, Pilatos ele segue a pressão, ele cede, a pressão da multidão. E o relato termina no verso 15, dizendo assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos decidiu agradar a multidão. Pilatos sabia que o que ele estava fazendo não era o correto. E quantas vezes eu e você não agimos da mesma forma? Quantas vezes eu e você estamos tentando agradar a multidão, agradar o mundo e deixando de fazer aquilo que nós sabemos que é o correto? Vamos compararmos com os outros, esquecendo que o poder que nós temos é o poder de Deus, que pode nos transformar, que pode nos fazer novas criaturas. Gostaria de terminar a mensagem com um testemunho. É um testemunho de algo que aconteceu durante esse ano no trabalho. Esse ano nós estamos participando de uma programação lá, que é uma espécie de uma competição. Então o time lá responsável, ele dividiu os staffs, que nós chamamos. Então 100 staffs em 5 times, 20 cada um, de maneira aleatória. E esses times vão competir, seguindo algumas regras, e no final, o time que tiver mais pontos vai ganhar uma bonificação em dinheiro. É um bom prêmio, inclusive. E quando a primeira reunião do time que eu participei, quando nós pegamos a lista do time e olhamos um para o outro, assim, comparamos com os outros times, que trabalha com algumas ferramentas que eles iriam usar, enfim. E eu, como líder do projeto, se eu fosse ouvir o que meu time estava dizendo, a gente não tinha nem começado a competição, a gente já tinha desistido ali mesmo. A gente já tinha começado a perder. Mas ao invés disso, sabendo que em todas as esferas da nossa vida, Deus é quem nos capacita, seja dentro da igreja ou fora da igreja, o nosso jeito de falar com as pessoas, o nosso jeito de lidar com os problemas. E mais do que isso, um pacto que eu fiz com Deus, de que se eu receber esse prêmio que é em dinheiro, parte dele vai ser usado para Deus, nós começamos a trabalhar.
E hoje, por mais que o nosso time seja um dos piores mesmo, eu não posso negar isso, nosso time está em primeiro lugar, nós estamos quase terminando o ano e nós temos grande chance de ganhar. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, seja dentro da igreja ou fora da igreja, nós não podemos deixar com que o mundo olhe para nós e fale quem nós somos, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos, o que nós merecemos e o que nós não merecemos. Quem tem que falar isso para nós é Deus. É Deus que tem que falar no nosso coração. E Deus sempre vai falar para nós que nós somos merecedores. Nós somos merecedores da graça que Cristo morreu por nós. Não deixe que o inimigo diga para você que você é incapaz de realizar algo. Não preencha o seu coração com um sentimento de não merecimento das bênçãos e do amor de Deus. Não deixe que os impostores ao seu redor sabotem você e te impeçam de ouvir a voz do Senhor. Meu desejo para você e para mim também é que nós saímos daqui nessa noite com a certeza de, assim como esses personagens bíblicos, mesmo em meio às suas incapacidades, mesmo em meio às suas limitações, foram ajudados pelo Senhor e conseguiram fazer coisas maravilhosas, nós também temos esse poder, se nós estivermos em contato com a palavra de Deus. Nós podemos fazer tudo que for a vontade de Deus, e aquilo que não for a vontade dele, nós não podemos e nós não devemos fazer. Então que Deus nos abençoe e tenha a certeza de que, como um pai que ama os seus filhos, Deus está de braços abertos para o receber, para o capacitar para fazer boas obras e para acelerar a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Bondoso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos onde estivemos aqui com a Tua palavra aberta. Nós vimos exemplos que o Senhor nos deixou de pessoas que, mesmo em meio às suas dificuldades, às suas inferioridades, às suas limitações, foram usados pelo Senhor para fazerem grandes obras, para fazerem grandes coisas, para libertar pessoas do sofrimento, da escravidão. E nós aqui temos o desejo que o Senhor nos use para fazermos o mesmo. Que o Senhor, em meio às nossas dificuldades e às nossas capacidades, nos transforme a cada dia, nos use a cada dia para levar o Teu amor para as pessoas. Que o Senhor não deixe com que nós nos sentirmos inferiores, desanimados, incapazes, mas que nós sejamos transformados e renovados a cada dia
pela Tua palavra, pela Tua esperança da certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Fique conosco nessa nova semana que está começando, meu Pai. Que o Senhor nos guie, nos ilumine e que o Senhor continue abençoando a Tua igreja. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.